Jesus já está nos seus últimos dias na terra e ele vai ser preso, irmão. Ele vai ser preso, ele sabe que vai ser julgado e ele sabe o que está vindo pela frente. E mesmo assim, ele senta lá no Monte das Oliveiras, olha para Jerusalém lá embaixo e começa a ensinar. E o que ele ensina, meu irmão, nesse momento, são 3 histórias e 3 histórias que a gente precisa saber de verdade. 3 parábolas que a gente vai aprender aqui, 3 retratos diferentes de como você entra ou não entra no reino de Deus. Jesus ensina pra gente. Fica ligadinho aí, esse é o Consciência Cristã, vamos aprender mais de Deus. Agora, para começar, eu já gosto de começar perguntando. 3 histórias, mas tem uma pergunta só pra você, crente. E quando ele chegar, qual é o lado que você vai estar, hein? Eita, é pra refletir, mas não é pra ficar com medo não, é pra entender e aprender o que Jesus tem pra ensinar pra gente, viu? Vamos embora, vamos entender. Abre tua Bíblia no livro de Mateus, vai lá pro capítulo 25 e vamos entender a parábola das 10 virgens. É o perigo, irmão. O perigo de estar quase pronto. Porque tinha 5 ali que estavam prontas, estavam ali com a sua reserva, estavam ali preparadas para um momento de necessidade. Um momento que elas pudessem precisar. E elas precisavam estar prontas, se mantiveram prontas. Outras já relaxaram. Mas eu te falo, você já deve estar tão perto de alguma coisa, e terminou ficando de fora? Imagina aí. Hoje em dia a gente vê, né, no jornal, quando o pessoal vai fazer prova no Enem, por exemplo, prova nas faculdades, prova em qualquer lugar que seja. Aí aquela correria de última hora. Aí você vê, um bocado entra. Mas chega a hora que o portão fecha, irmão. Não entra ninguém. Não entra mais ninguém. E quem ficou de fora? Como é que fica essa situação? No ano que vem tem de novo normalmente, né? Mas e a porta do céu, crente? A porta do céu. Imagina chegar e ficar do lado de fora na porta do céu, hein? Passou esses anos indo na igreja orando, esperou a vida inteira. Até parecia crente mesmo, mas quando chegou de última hora, Jesus disse: não te conheço. Isso não é invenção minha não, a gente já estudou aqui no Consciência Cristã e tá escrito, viu? Mas agora a gente vai estudar Mateus capítulo 25, abre lá no verso 1, onde a palavra de Deus nos diz: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 insensatas. As insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeites em seus vasos com as suas lâmpadas. Agora, irmão, fecha teu olho um pouquinho, minha irmã, meu irmão. Imagina essa cena aí por um segundo. Não é difícil de visualizar, não. Veja só, Jerusalém, de noite. Aquelas ruas ali, com cheiro até de lenha queimada, cheio de festa, comida, gente. Aquela terra molhada com aquele cheirinho, sabe? Lá em cima as estrelas brilhando no céu e do lado de fora uma casa. Uma casa bem grande. 10 mulheres em frente àquela casa ali do lado de fora esperando. Esperando alguém. Na cultura judaica, meu irmão, o casamento era um evento. E esse evento, ele não era de um dia só como é o nosso. Ele durava ali 2 dias. Então, o noivo saía da casa do pai, passava pela cidade com algumas pessoas, como se fosse uma procissão, vamos pensar. Um bocado de gente. Aí ia buscar a noiva na casa dela. As virgens, que eram as amigas da noiva e era como se fossem as damas de honra no nosso casamento de hoje, elas precisavam estar acordadas no momento que o noivo chegasse para poder receber aquele noivo ali. E elas precisavam estar com essas lamparinas acesas. Sem lamparina, elas não podiam entrar na festa. Sem lamparina, sem festa, sem entrada. Então, 10 mulheres, irmão. 10 têm lamparinas. As 10 estão esperando ali. E as 10 fazem parte do mesmo grupo que vão entrar nessa cerimônia. E se você pensar direitinho, até aqui todas estão iguais, todas as lamparinas estão acesas. Mas tem uma diferença que aqui
parece pequena. Que na hora, talvez ninguém nem tenha notado que elas chegaram. Provavelmente quase ninguém notou. 5 delas saíram de casa mais preparadas, porque elas pensaram, será que o noivo vai demorar? Pode ser que o noivo demore muito, e se eles demorar, se o noivo demorar a chegar, pode ser que acabe meu azeite. Eu preciso ter azeite para poder entrar naquela festa, que se minha lamparina apagar eu não entro. Então, eu vou levar azeite extra. Mas as outras 5, as outras 5 eles disseram, não, ele vem logo. Não, o noivo vem logo, minha lamparina aguenta daqui pra lá, eu vou levar só o que eu tenho aqui mesmo na mão e pronto, pra que levar outra coisa? Eu vou carregar 2 coisas? Vou nada, eu vou só com essa lamparina aqui na mão e tá tudo certo. Aí o versículo 5 faz uma coisa aqui que parece estranha, irmão. Diz que o noivo demorou, porque quem demora é a noiva normalmente, não é verdade? O noivo chega cedinho, mas o noivo demorou. Tanto que as 10 adormeceram. Mateus 25, no verso 5, a palavra nos diz, tardando, porém, o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. E já à meia-noite, ouviu-se uma voz. Eis o esposo que vem, sai ao seu encontro. Meia-noite. Aquela voz que rasga o silêncio. O noivo chegou. 10 mulheres acordam ali de uma vez, assustadas. Talvez até com o cabelo bagunçado, não sei. Mas estavam ali com a lamparina. Com a lamparina na mão e eita, aqui agora é a hora da verdade. Como é que vai ser agora? As 5 prudentes ficaram ali com as lamparinas ali. Tranquilidade, né? Tá bem, tá bem. O azeite tá aqui, se acabar tem mais. Pronto uso. Elas se ajeitavam um pouquinho ali, botavam mais azeite, a chama tava pronta de novo. E as 5 sensatas, meu irmão, viram a lamparina já começando a se apagar. O azeite tava acabando. O azeite tava acabando, aí elas entraram em pânico. Começaram a ficar tudo agoniado e falando com as outras, ó, ei, me empresta um pouquinho aí. Me empresta um pouquinho desse teu azeite porque a minha tá se apagando. Mas a palavra diz no verso 9 que as prudentes, porém, responderam não. Porque pode não chegar para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. Se você observar, você vai pensar assim até talvez, poxa, ela podia ter dado um pouquinho pro outro, parece egoísmo, né? Mas não é egoísmo não. É uma verdade espiritual que Jesus está trazendo aí pra gente e colocando dentro dessa resposta que as prudentes disseram. Tem coisas, irmão, que não tem como a gente pegar emprestado. Tem coisas, irmão, que cada um precisa carregar a sua própria ou seu próprio. Porque, por exemplo, você não consegue entrar no reino de Deus utilizando a fé da sua mãe ou do seu pai. Você não consegue entrar no reino de Deus, por exemplo, utilizando a minha oração daqui na Rádio Novas de Paz. Se bem que eu percebo que na hora da oração fica um monte de gente pedindo oração, mas quando chega em determinada hora, muita gente sai da live, né? Quando começa a pancada da Bíblia, o pessoal fica... Bom, cada um faz o que quer. O que eu quero dizer, meu irmão, é que a gente não consegue usar o que é do outro em determinadas situações. Por exemplo, você consegue ver a sua esposa lendo a Bíblia, entendendo e guardando no coração, ou seu marido lendo a Bíblia, entendendo e guardando para ele, e viver disso? Guardar no seu coração também aquilo que ele está entendendo ali? Se ele está lendo. Se quem está lendo é ele. Então, isso significa que cada um precisa do seu próprio azeite. Cada um precisa da sua própria intimidade com Deus. E essas 5 que não eram prudentes, elas saíram e foram comprar o azeite. E quando elas estavam no caminho, aí quem chega? O noivo. E indo elas, no verso 10, chegou o esposo. E indo elas comprar, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas. E fechou-se a porta. A porta fechou.
Simplesmente a porta fechou e quando as 5 voltaram correndo com azeite, quando finalmente elas estavam prontas, sabe o que aconteceu? Era tarde demais. Depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. Ele, porém, respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Não vos conheço. Pensa no peso, irmão, por trás dessas palavras. Observe que essas palavras, irmão, elas não foram ditas para um assassino, um bandido. Elas foram ditas para mulheres que estavam lá, que tinham a lamparina e que faziam parte do grupo. Passaram horas ali esperando pelo noivo. O problema daquelas mulheres não era a maldade, mas sim a superficialidade. Por quê? Porque elas tinham aparência de preparadas. Elas tinham aparência de que estavam prontas, mas a forma que elas apresentavam, faltava azeite. Estava faltando conteúdo nessas mulheres. Olha, elas tinham a lamparina, mas não tinham azeite. E aquele azeite que estava lá dentro estava pouquinho e foi se acabando. Se acabando. Na Bíblia, irmão, o azeite, especialmente quando o assunto é Espírito Santo, ele aparece como unção. Ele aparece como a presença de Deus. A presença de Deus na vida da pessoa. Lembra lá no Antigo Testamento? Os reis que eram ungidos com azeite. Os profetas que eram ungidos também com azeite. Sim. Lembra do Salmo 23 que fala: Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda azeite. Era azeite. Mas lá no Novo Testamento também, no Novo Testamento em Lucas, no capítulo 4, quando Jesus abre o livro de Isaías e diz: O Espírito do Senhor está sobre mim. Você já viu essa passagem? A palavra grega que tem ali é relacionada justamente à unção. Azeite, azeite. Jesus, quando conta essa parábola, ele não está se relacionando a lamparinas somente de verdade. Ele está perguntando: Ei, você tem azeite? Você tem o Espírito de Deus no seu vaso? Você tem reserva do Espírito? Você está cheio do Espírito? Você tem intimidade com o Espírito? Ou você só tem aquela lamparina bonita que só serve para você chegar na porta da igreja, hein? E depois, acabou o culto, acabou o azeite. Irmão, infelizmente tem gente frequentando aí a igreja há 20 anos e nunca teve um encontro pessoal com o Espírito Santo, você sabia? Tem gente que participa de tudo que é reunião dentro da igreja, meu irmão, mas não tem uma oração com Deus sozinho. Não tem uma oração com Deus sozinho. É como se fosse assim, uma lamparina bonita, mas com azeite zerado. É triste. Mateus 25:13 diz: Vigiai, vigiai, pois não sabeis nem o dia nem a hora em que o Filho do Homem está por vir. E Jesus fecha essa parábola. É ao vivo, crente! Jesus fecha essa parábola com uma palavra que não é de medo, mas é uma palavra de urgência. Vigiai. Vigiai, fique atento, fique ligado, não deixe a sua lamparina se apagar, não. Não fique esperando, não fique achando que só porque você está no grupo, o seu azeite pode se acabar. E como é que você enche o vaso de azeite? Me diz aí como é que você enche o vaso de azeite. E aí, não tem segredo não, crente. É oração.
é oração. É palavra de Deus no teu coração, palavra colocada para dentro, compreendida e mantida ali dentro. Palavra vivida, guardada no seu coração, é adoração a Deus. É, irmão, é quarto fechado ali, em oração, orando, quando ninguém está olhando. É intimidade, é levar Deus 24 horas por dia na tua vida, sabendo que Deus é a primeira escolha do teu dia. Normalmente as pessoas quando acordam fazem o quê? Pega o celular. Ah, não. Vai tomar café. Ah, tomar café, depois vou trabalhar. Não, Deus é depois. Ei, irmão. Deus é a primeira escolha do dia. Deus tem que ser o primeiro em tudo na tua vida. Aí pronto. Aí o azeite tá sempre cheinho ali, assim você tá sempre abastecendo. É. Você que tá aí do outro lado agora, me ouvindo, na tua casa, saindo do trabalho, no teu transporte, onde quer que seja, meu irmão. Não é pra atacar não, viu? É pra meditar. Quanto tempo você passou sozinho com Deus essa semana? Tô falando de reunião da igreja não tô falando de culto não. Tô falando sozinho, em oração. Entendendo a palavra sozinho, procurando entender. Esse é o azeite que ninguém pode carregar por você, crente. É desse azeite que eu tô falando. Porque você pode ter lamparina aí na sua vida, mas não ter o azeite. Pode estar no grupo certo, esperando a coisa certa. E mesmo assim, espero que não seja com você. Escutar de Jesus: não te conheço. Não te conheço. Aqui, irmão, a questão é estar preparado. Está sempre preparado, como aquelas virgens prudentes. Mateus 25 já deixou essa mensagem pra gente. O que você carrega por dentro importa muito mais do que o lugar que você está, do que a aparência externa que você tem. Tem um tipo de pecado que a gente não costuma chamar de pecado. Não é mentira, não é traição. É simplesmente não fazer nada. Guardar o seu talento em vez de usar. Colocar ele escondido, irmão. Esconder o seu talento em vez de agir. E Jesus vai falar sobre isso nessa parábola que a gente vai entender melhor agora. E ele vai mostrar que esse pecado tem consequência. E tem consequência séria. Mateus capítulo 25, verso 14. Vai lá na tua Bíblia e acompanha conosco. Porque isto é semelhante a um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, e a outros 2, e a outro 1. Cada um segundo a sua própria capacidade. E logo se foi para fora da terra. Primeiro, a gente precisa entender o que é um talento. Você sabe o que é um talento? Um talento naquela época, ele valia aproximadamente 20 anos de trabalho de uma pessoa. 20 anos. Era a maior unidade monetária que existia naquela época. Então, meu irmão, é como se aquele senhor que saiu da sua terra, ele desse para o seu trabalhador: olha aqui, ó, o que você trabalha durante 20 anos, eu estou te dando de uma vez só para você cuidar aqui e para você fazer alguma coisa com isso daí. Você acha que isso é pouco? 20 anos de trabalho num homem que ele poderia ganhar durante esses 20 anos, juntando, o senhor dele dá a ele e diz: toma. Não é pouco não, irmão. Não é pouco não, é muita coisa. Aí o senhor parte. O senhor parte, mas ele não deixa nenhuma instrução detalhada. Ele não diz o que aqueles servos deveriam fazer, ele simplesmente entrega aquele talento ao servo e confia. E a Bíblia diz que ele confia a cada um uma quantidade, segundo o que ele conhecia daqueles homens. Então, isso significa que a capacidade de cada servo era diferente do outro, e o seu senhor conhecia a capacidade de cada um e deu de acordo.
E depois, o que é que aconteceu, irmão Flávio? Vamos lá pro verso 16, Mateus 25:16. Indo, pois, o que tinha recebido 5 talentos, negociou com eles e ganhou outros 5. Olha, tinha 5, ganhou 5. 100%. Da mesma forma, o que tinha recebido 2, ganhou outros 2. 100% também. Tinha 2, ganhou 2, dobrou. Mas o que tinha recebido 1 foi, cavou na terra, escondeu o talento que o Senhor o tinha dado. Dois daquele pegaram aqueles talentos e foram trabalhar. Já o outro não, foi esconder o talento. E aqui tem uma coisa importante, irmão. A Bíblia não diz que o servo de um talento era preguiçoso por natureza. Não, ele não era preguiçoso e nem era ruim também. O que ele fez foi cavar um buraco, dobrar um pano ali no dinheiro, proteger aquele dinheiro e colocar lá dentro com cuidado, cobrir aquele dinheiro com terra para que ficasse ali protegido. Isso foi o que deu na cabeça dele de fazer. Ele foi até cuidadoso, né? Ele preservou aquilo que ele tinha recebido ali. Para ele, guardar era a coisa mais responsável a se fazer naquele momento ali. Mas, meu irmão, é exatamente aí onde está o erro. Porque Deus não quer que você guarde aquilo que Deus deu a você, não. Deus quer que você use aquilo que Ele lhe deu. Ele quer que você use. E o Senhor volta, viu? E o Senhor volta que quando Ele voltar vai ter acerto. Os 2 primeiros apresentam resultado. Vai no capítulo 25, verso 20. E aproximando-se, o que tinha recebido os 5 talentos, trouxe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos. Veis aqui outros 5 talentos que ganhei sobre eles. E o seu senhor disse-lhe: Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. Servo bom e fiel. Esse é o elogio que você queria ouvir, não era, crente? Esse é o elogio que todo crente quer ouvir, que espera ouvir um dia. E repara o que vem depois aqui, irmão. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Então quem foi fiel no pouco, o Senhor vai colocar no muito. Isso é a lei do reino. E o servo? O outro servo, o dos 2 talentos, o que é que ele ouviu? A mesma coisa, palavra por palavra, o mesmo elogio aquele outro servo viu. Porque o que importa, meu irmão, não é o tamanho do resultado, porque se você observar, foram resultados diferentes. Um produziu 2, o outro produziu 5. Porém, cada um ganhou o que podia fazer. Então, os 2 servos produziram. Agora chegou a outra situação. O outro servo. O servo que tinha ganhou 1 talento e guardou esse talento. Mateus 25, 24. Chegando, porém, o que tinha recebido 1 talento, disse: Senhor, eu te conhecia, que és homem duro, que ceifas onde não semeaste, que ajuntas onde não espalhaste, e com medo, escondi na terra o teu talento. E aqui tens o que é teu. Veja o que esse servo fez, irmão. Antes de falar sobre o talento enterrado, ele descreve que acha que o seu senhor é duro. Eu sei que o senhor é duro. Eu sei que o senhor cobra de quem não plantou. E tive medo. Foi isso que o servo disse para o senhor. Ele construiu uma imagem sobre o seu senhor. Uma imagem de um homem cruel, talvez. E essa imagem, irmão, era para
para ele mesmo se proteger da obrigação de ter que arriscar. Isso acontece até hoje. Sabia que isso acontece até hoje? Porque tem gente, irmão, que não serve a Deus por amor, não. Tem gente que serve a Deus porque tem medo de ir pro inferno. Você já viu isso? Quanta gente não aceita Jesus por causa de medo de ir pro inferno? Tem gente que não usa o dom porque acha que Deus vai punir se essa pessoa errar. Tem gente que Deus dá dom, mas fica com tanto medo de errar que não usa o dom. Sabe por quê? Porque é que nesse servo aí construíam uma imagem de Deus, uma imagem de um Deus negativo, um Deus sério demais, um Deus distante demais, um Deus que é impossível de agradar. Então, irmão, aí sabe o que acontece com esse servo? Esse servo, ele desiste. Antes mesmo de conversar, de começar, aliás, esse servo desiste. Ele fica com tanto medo que ele não usa o talento que Deus deu. Irmão, mas eu tenho uma coisa para te dizer. O nosso Deus, Jesus Cristo, não é esse Deus aí, não. O nosso Deus da Bíblia é o Deus de Jeremias. Porque eu bem sei os vossos pensamentos. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ei, Deus tem pensamentos de paz sobre você. Deus tem pensamentos bons sobre você, meu irmão, e Ele não está esperando você errar, não. Ele está esperando você tentar. E se Ele te deu talento, não tenha medo de errar, não, porque Ele te deu talento para você usar mesmo. Mas sabe qual foi a resposta do servo que enterrou? Respondendo, porém, o seu senhor, disse-lhe, esse é o Senhor falando para o servo: mau e negligente servo, saibais que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpra, portanto, que entregastes o meu dinheiro aos banqueiros e, quando eu viesse, receberia o que é meu com juros. É o Senhor dizendo para o servo. Ele chamou o servo de negligente, chamou o servo de mau, duas palavras duras, meu irmão. E repara, o servo aqui não foi chamado de ladrão nem de traidor, não. Ele foi chamado de negligente. A negligência é fria, irmão. A negligência é indiferente. É aquela que deixa pra lá, não, deixa passar, eu não vou fazer não, eu recebi, mas deixa, não vou fazer não, eu tenho talento, mas pra quê? Pra que usar? Eu vou me esforçar? Não. Eu não fiz nada. Mateus 25, 28 diz: tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10. Porque a qualquer que tiver lhe será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. No primeiro momento, meu irmão, se você observar isso daí e ler isso daí rápido, você pode pensar: não, mas é injusto. Será que aquele que tem pouquinho, a gente deve tirar, Deus deve tirar, o Senhor deve tirar para dar a quem já tem mais? Ei, irmão, Jesus não está falando aqui de justiça econômica, não. Jesus está falando aqui de uma lei espiritual. E sabe que lei é essa? Usa teus talentos, homem. Usa teus talentos, crente. Ei, dom espiritual que não é usado, murcha. Dom, qualquer ele que seja, aliás, murcha se você não usar. A tua fé, irmão, quando não é exercitada, ela atrofia, ela começa a ficar fininha, pequenininha, atrofiada. O talento é da mesma forma. Se você não usa esse talento, sabe o que acontece com esse talento? Ele some.
Ele some. E deixa eu usar um exemplo aqui dos humanos mesmo, nós, seres humanos, um músico, por exemplo. Um músico. Se esse músico ele não treina, se esse músico ele não exercita tocar qualquer instrumento que seja, ele começa a perder com o tempo a habilidade que ele tinha de tocar. Ele começa a não treinar e ficar um músico ruim. E não é só para um músico não, crente. É para um atleta também, por exemplo. Para de treinar para ver. Para de treinar. Não joga mais não. Não executa mais os exercícios como eram. Oh, Senhor, aleluia. Me lembrei aqui de dois que você conhece por aí. Vem, Ronaldo. Aquele jogador da Copa do Mundo, 94, acho. Não lembro exatamente, antigão. Ficou gordão, irmão. Para de treinar. Não tem a mesma mobilidade. Tem várias pessoas aí, várias pessoas. Eu lembrei de algumas, mas não vou falar mais não, tá bom, você já entendeu. O crente é a mesma coisa, irmão. O crente ele para de orar. Ele para de orar, ele para de ler, ele para de servir a Deus, ele perde a sensibilidade espiritual. E não é punição de Deus não, meu irmão, é o jeito que a vida funciona mesmo. É exercício. Até o seu cérebro, irmão, se você parar de raciocinar, se você parar de executar, de usar, você fica fraco. E isso serve para o lado espiritual também. Isso serve para qualquer situação, é para o serviço. Agora a pergunta para você que está me ouvindo aí do outro lado, qual foi o talento? Qual foi o talento que Deus lhe deu e você enterrou? Eita, esse irmão Flávio é chato, hein, irmão? Eu tô falando o que a Bíblia está dizendo aqui, me perdoe. Eu gostaria de estar pregando bênção aqui. Eu gostaria de estar pregando prosperidade e tal, mas eu vou lhe dizer, isso é bênção, sabia? Isso é bênção, porque isso faz a gente acordar. Acordar para Jesus, já viu aquela expressão? Acorda para Jesus, crente. Então qual foi o talento que Deus te deu, que você não está usando? Qual foi o talento que Deus colocou na tua vida que você não está usando? Tem tanto, irmão. Tem tanto. Ué, uma voz bonita. Uma voz bonita que sabe cantar um louvor, mas fica com vergonha, não, porque vão olhar pra mim e vão me criticar e gente vai falar e vai falar mal de mim. Ei! Por que tu não tá no grupo de louvor? Por que tu não vai cantar um louvor lá na tua congregação pra Jesus, irmão? É pra glorificar Ele. Quem tiver achando ruim, que ache. Pode ser uma habilidade aí que Deus te deu, qualquer que seja. Cozinhar, por exemplo. Cozinha. Aí tem nada a ver com igreja, tem nada a ver com Deus. Isso tem você que pensa. Dorcas glorificava a Deus com agulha e linha, meu irmão. Eu gosto de falar isso sempre, porque você que tem habilidade de cozinhar, você que sabe, por exemplo, pega aí, faz um mutirão com teus irmãos, vai lá na tua congregação, dá uma organizada, dá um grau, pinta uma parede, faz o que tá precisando fazer, pega um final de semana da vida aí, ó, junta os irmãos em Cristo, faz aquela comida gostosa. Ah, eu sei cozinhar. Ah, eu sei pintar. Ah, eu sou marceneiro, eu sei consertar. Ah, eu sou pedreiro, eu sei ajeitar. Ah, meu irmão, é talento que Deus deu, crente. E tu vai esconder teu talento, é? Vai guardar só pra ti? Não, tem muita coisa, sabe, que vai fazer. Eu tô citando um exemplo de um templo, porque o templo é o lugar de glorificar a Deus e de ganhar alma pra Jesus ali também. Mas você pode fazer caridade, você pode dar às pessoas ali aquela comida que você cozinhou, que está precisando. Pode sim. Como não? Pode sim. Ah, você tem o dom da palavra? É, você sabe falar? Você sabe falar bem? Você entende a palavra de Deus? E por que você não prega o evangelho? Por que você não usa esse dom da palavra para dar teu testemunho por aí, para ganhar mais alma para Jesus? Irmão, pode ser qualquer coisa. Um conhecimento técnico que você tem para colocar a serviço do reino. Como não pode? Pode sim. Uma capacidade de liderança, não sei. Uma capacidade organizacional que você pega aí, sabe fazer planilha, sabe organizar, vai lá, conversa com o dirigente da igreja, vai na tesouraria, conversa com... Vê o que é que pode fazer, irmão. Mas não enterra o talento, aí depois chega na hora de prestar contas com Deus. E o teu talento? E o teu talento, como é que ficou? Ah, fulano sabe pregar o evangelho, mas tem vergonha, enterrou o talento. Ei, irmão,
Mas tem alguma coisa que você pode fazer. Tenha certeza disso. Tem talentos que Deus deu, só que Deus dá mais a um e menos a outro. Ele conhece as pessoas. Mas ele dá talento a todos. E esse Senhor que Jesus cita na parábola, ele dá os talentos conforme conhece. Porque Deus, ele não vai cobrar, por exemplo, os talentos que ele deu a teu vizinho de você, não. Ele vai cobrar o teu vizinho. O seu, ele cobra o seu. Ele cobra de você. Aí você diz, mas eu tenho medo do resultado. Pronto, aquele homem da parábola do talento também. A mesma coisa, tinha medo de dar errado. Nem tentou. Esse servo, ele não foi condenado porque perdeu o talento, não, meu irmão. Ele foi condenado porque não fez nada quando tinha o talento na mão ali e podia utilizar. Às vezes, o maior pecado não é aquilo que você faz errado. É aquilo que você deixa de fazer com aquilo que Deus colocou na tua mão. Compreende? Essa é a parábola do talento. Isso é que Jesus ensina pra gente através dessa parábola. E quando o Senhor da parábola voltou, ele viu que um não fez nada. Ele não esperava a perfeição não, meu irmão. Ele esperava movimento. Ele esperava que cada servo tivesse olhado ali e tivesse agido, tivesse feito algo. E você? E você? O que é que você vai apresentar quando o Senhor voltar? Medita, crente. E se eu te dissesse, crente, que Jesus se colocou no lugar daquele que passou aí na tua rua nessa semana, que ele estava ali do teu lado e você não o reconheceu? Jesus disse isso. Ele disse que no dia do julgamento esse encontro vai ser lembrado. É a terceira parábola. Essa terceira parábola talvez você não conheça. Essa terceira parábola está aqui em Mateus 25 e é uma parábola diferente. É uma parábola que realmente não é muito citada. Eu nunca vi ninguém pregar sobre essa parábola. E ela não é sobre preparação como as outras. Né? Sobre mordomia, né? A primeira foi preparação, que foi a das virgens. A segunda foi sobre mordomia, que é cuidar de algo que não é seu. Dos talentos. Mas é sobre como você trata as pessoas. É sobre como você trata aqueles que estão ao seu redor. E Jesus vai revelar um jeito aqui. Jesus vai revelar uma coisa que muita gente vai mudar de ideia de como olha para o outro, de como é o seu olhar direcionado ao próximo. Vamos lá para o verso 31. Mateus 25, 31. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele. Ele separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas do cabrito. Como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Veja. Ele porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Você já tinha escutado essa palavra, crente? Então fica por aí que você vai entender melhor agora. Imagina essa cena, meu irmão. Não é um julgamento numa sala de tribunal, não. Esse é o maior evento que a humanidade vai assistir. O Filho do Homem, sentado num trono de glória, os anjos em volta ali dele, e todas as nações da terra reunidas diante do Senhor. Aí ele começa a separar. Ele começa a colocar para um lado e para o outro, como um pastor de ovelhas, para um lado e para o outro. Ovelha, cabrito. Ovelha, cabrito. Na Palestina, irmãos, no tempo de Jesus, ovelhas e cabritos elas pastavam juntos ali durante o dia. Então, chegava uma determinada hora, durante o entardecer, à noite, o pastor começava a separar as ovelhas
que estavam ali no campo dos cabritos. Sabe por quê, irmão? Porque as ovelhas aguentam frio. As ovelhas, elas têm uma resistência muito maior ao frio, e isso acontecia. Para você ver, Jesus ele cita exemplos do dia a dia. Por isso que é importante entender o contexto histórico dessas parábolas, aliás, da Bíblia inteira. Então os pastores faziam isso de fato que Jesus está explicando aqui. As ovelhas iam para o lado e os cabritos para o outro. Por quê? Porque os cabritos eram mais sensíveis ao frio. Os cabritos não podiam levar uma frieza tão forte, então era uma coisa normal. Todo mundo via isso acontecer naquela época. Então Jesus usa exatamente essa imagem. Por quê? Porque ele quer dizer que lá no final, no fim dos tempos, quando ele voltar, vai ter separação também. Vai ter separação. Não é todo mundo que vai para o mesmo lugar não, irmão. Vai ter ovelha e vai ter os cabritos. E o critério dessa separação vai surpreender muita gente, viu? Vai surpreender. Escuta só, Mateus 25:34. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Isso é Jesus falando. Porque tive fome e me destes de comer. Tive sede e deste-me de beber. Fui estrangeiro e hospedaste-me. Fui nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste-me. Estive preso e vieste a mim. Os da direita entram no reino. E qual é o critério que Jesus está usando aqui? Deram comida a quem tinha fome, deram água a quem tinha sede, acolheram o estrangeiro, vestiram o nu, vestiram quem estava precisando de roupa, visitaram aquele que estava doente, visitaram aquele que estava preso. Qual é a reação daquelas pessoas que estão ali? Fica todo mundo espantado. Fica todo mundo espantado e respondem assim, ó. Então, os justos responderão. Mateus 25:37. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te sustentamos? Estou fazendo a pergunta para Jesus. Senhor, quando foi que a gente te viu assim? Aonde, Senhor? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te recolhemos, Senhor? Nunca te vimos nu? E quando te vimos enfermo ou na prisão, Senhor? Quando? Vê o que Jesus vai dizer, viu? E respondendo o rei, dirá: Em verdade vos digo, que quando fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizeste. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso, irmão? É olhar ao próximo com olhar de misericórdia. É olhar aquela pessoa que precisa e ajudar. É isso que Jesus está falando. E se você estiver fazendo com ele, é como se você fizesse para o próprio Jesus. A mim o fizeste. Mas observe que Jesus não está dizendo que você vai ganhar o céu por obras, não. Calma aí. Calma aí, ele não está dizendo que você vai dar um prato de comida ao mendigo e isso vai substituir o sangue derramado na cruz, não. Pera aí que eu vou te explicar direitinho. O que ele está dizendo, irmão, é que a fé verdadeira, ela produz esse fruto. A fé verdadeira, ela age com amor, e o amor que Cristo ensinou. Lembra de amar ao próximo como a ti mesmo? Quem ama a Deus e segue o mandamento, ama ao próximo como a si mesmo. E que fazendo para o próximo, especialmente aquele que é mais fraco, aquele que é sensível, aquele que está necessitado, aquele que está precisando, o mais esquecido, o que está ali
numa situação de vulnerabilidade. É isso que Jesus diz. É como fazer para o próprio mestre. E são palavras dele. Em Gênesis, no capítulo 1, irmão, diz que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Todo homem que está na terra é descendente desse que foi criado à sua imagem e semelhança. Então, quando você olha um mendigo, uma pessoa numa situação de vulnerabilidade com desprezo, você está olhando por uma alma feita por Deus e que foi feita à imagem dele. Só que Jesus diz, quando você oferece a mão para essa pessoa, quando você ajuda essa pessoa, é como se você estivesse fazendo para mim. Agora veja o outro lado, viu? Veja o lado dos cabritos. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me recolheste, estando nu, não me vestiste, e enfermo na prisão, não me visitaste. Entendeu? Entendeu o que o mestre disse? Repara. O que é que eles fizeram de errado aqui? Você está vendo uma lista aí de coisas erradas que eles estão fazendo? Crimes? Idolatria? Assassinato? Roubo? Não. A condenação aqui, meu irmão, não é pelo que eles fizeram, não. A condenação aqui de Jesus é porque eles não estenderam a mão. Pelo coração fechado. Pelo amor que Cristo ensinou que não desenvolveu no coração daquele que diz que é cristão. E eles ficam espantados. Então eles também lhes responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá dizendo: em verdade vos digo, quando o não fizeste a um desses pequeninos, não o fizestes a mim. Quando te vimos, Senhor, nunca viram. E é exatamente aí o problema, meu irmão, eles não viram Jesus. Eles não viram Jesus. Mas tinha ali um pequenino, naquele homem estendido na calçada, naquele homem carente, procurando sustentar a sua família, precisando de um auxílio, de um emprego, um trabalho. Viram Jesus numa criança com fome. Eles não conseguiram enxergar. Eles não conseguiram enxergar Jesus num idoso. Um idoso que passou semanas aí doente, ninguém chegou lá para visitar esse idoso. E a parábola aqui não está falando de gente sem religião não, viu? Porque eles chamam Jesus de Senhor. Eles reconhecem Jesus como Senhor. O problema, irmão, é que reconhecer Jesus somente na reunião da igreja, somente no culto que você está indo, e não reconhecer Jesus numa pessoa necessitada, você está vivendo uma fé incompleta. João diz que se você ama a Deus, se alguém ama a Deus, mas odeia o seu irmão, sabe o que é? É um mentiroso.